Essa aqui é uma aula prática de como criar o seu primeiro aplicativo Android utilizando a ferramenta oficial do Google, o Android Studio. Eu vou mostrar para você, clique a clique, código por código, como funciona toda essa questão de você desenvolver aplicativos para essa plataforma que é incrível. Antes de mais nada, é muito importante que você tenha instalado no seu computador o Android Studio. Se você não tem o Android Studio instalado no seu computador, eu recomendo que você clique aqui e vá para a minha aula, onde eu ensino você a instalar o Android Studio passo a passo, sem erro, direto ao ponto, porque sem o Android Studio fica difícil de você fixar os conhecimentos que eu vou passar aqui para você. O grande diferencial dessa aula aqui para as outras aulas que você vê por aí no YouTube é que a gente vai direto para a prática, então é muito importante que você realmente tenha instalado aí o Android Studio e que você esteja pronto para poder seguir essa aula aqui. Bora lá? Bom, agora eu vou mudar aqui a câmera, tá? Eu vou direto para a minha área de trabalho, eu não vou mais aparecer aqui, eu só vou aparecer no final da aula, porque eu quero liberar o máximo de espaço aqui para você poder estar enxergando tudo que eu vou mostrar e exemplificar aqui na aula. Então eu vou desaparecer aqui. Quando você abre o Android Studio, a primeira tela que você vê é essa daqui, tá? Geralmente também fica alguns projetos recentes que você fez aqui, mas eu limpei e deixei exatamente como se você tivesse acabado de instalar o Android Studio. Então, se você acabou de instalar o Android Studio e abriu ele, você vai se deparar com essa janela aqui inicial. A grande diferença que você pode estar olhando aí é esse botão aqui, ó, New Flutter Project. Isso daqui foi uma extensão, né? Foi um plugin que eu instalei aqui, ó, no menu plugin para a tecnologia do Flutter. Tá vendo aqui que está instalado? Então, a única diferença, né, da minha IDE para a sua é que tem esse novo botão aqui, esse botão para poder criar um projeto Flutter. De resto, a minha IDE, do jeitinho que ela está aqui, vai estar muito parecida com a sua aí, principalmente se for uma versão recente, igual está aqui, essa versão que eu acabei de instalar no meu computador. Então eu vou clicar aqui em novo projeto. Quando eu clico aqui, ele vai trazer para mim várias telas, vários templates previamente prontos para eu poder estar utilizando no meu projeto base que eu vou estar criando. Eu posso também criar uma activity vazia, onde eu vou criar do zero dentro do meu projeto, ou eu posso criar aqui também já uma Empty Activity, que seria uma tela previamente já disponível que o Android Studio vai colocar para mim por padrão. Então eu não preciso estar criando do absoluto zero. Então ele vai me dar uma Activity vazia. Dentro do Android, na parte de desenvolvimento de aplicativos Android, você vai ouvir falar muito sobre Activities. Você não ouve falar sobre telas, você ouve falar sobre Activities. Então, eu tenho várias Activities aqui que o Android Studio mostra para mim. Olha, eu posso iniciar com uma Settings Activity, eu posso também colocar uma Scroll Activity. Se eu for trabalhar com mapas, por exemplo, eu posso estar clicando aqui em Google Maps Activity. O que eu vou fazer é selecionar uma Empty Activity para mim poder eu mesmo estar colocando os meus componentes aqui dentro. Eu vou dar um Next. Nessa tela aqui, eu vou estar colocando o nome do meu aplicativo. Então, o aplicativo que a gente vai desenvolver vai ser um aplicativo de calcular IMC. Para você que não conhece, IMC é Índice de Massa Corpórea, que basicamente vai falar se eu estou abaixo do peso, se eu estou no peso ideal ou se eu estou acima do peso. Essa tabela a gente vai estar procurando aqui na internet, eu vou mostrar para você também. É um aplicativo bem simples, bem bacana, bem interessante de você estar fazendo, né, nessa aula, para você poder estar fixando os conhecimentos iniciais de desenvolvimento de aplicativo Android. Mesmo sendo uma aula básica, é bem interessante que nós criemos um aplicativo útil, né? Algo que realmente vai fazer alguma coisa para o usuário. O Package Name, eu vou deixar por padrão esse daqui mesmo. O Package Name é basicamente a assinatura do aplicativo na loja da Google Play. É através desse recurso aqui que o nosso aplicativo ele se torna único na Google Play. Então poderia ter outros aplicativos de calcular IMC, mas nenhum teria o mesmo domínio, porque um domínio na internet ele é algo único, ninguém consegue registrar um domínio igual a uma outra pessoa. Então se uma pessoa tem posse, por exemplo, desse domínio aqui, se ela vai lá e registra esse domínio com calcular IMC, por exemplo, ninguém mais vai poder estar registrando esse mesmo domínio. Então uma vez que você cria esse domínio, você compra um domínio, por exemplo, de internet, esse domínio é seu para sempre, você é o único dono desse domínio aí. Mas se você não precisa se preocupar com isso agora, basicamente você entenda que isso daqui é o pacote padrão aonde o seu aplicativo vai ficar, tá? Aqui em Save Location é basicamente onde o seu aplicativo vai ficar salvo, então eu vou deixar aqui mesmo por padrão. E o Android Studio ele dá a opção também de utilizar uma linguagem de programação da sua escolha. Hoje tem dois tipos de linguagem que você pode estar utilizando, a linguagem Java e a linguagem Kotlin. E eu recomendo que você selecione a linguagem Java, porque eu, no meu caso aqui, vou estar ensinando a linguagem Java para você, que é a minha linguagem de formação, mas hoje eu também já domino a linguagem Kotlin. Então, de acordo com o que você estiver estudando, você pode estar selecionando. Mas para essa aula, eu recomendo que você siga a linguagem que eu estou utilizando. Então, procure não mudar o que eu vou passar para você aqui, os conceitos, principalmente se você for iniciante mesmo. For a primeira vez que você está desenvolvendo seus aplicativos, eu recomendo que você siga cada pontinho que eu for colocar para você aqui e depois você faça a modificação de acordo com o seu gosto aí, tá? Mínimo SDK, eu vou deixar essa versão aqui do SDK. Isso aqui tem a ver com a compatibilidade do Android. Quanto maior for, quanto mais recente for a seleção que você colocar aqui de API, menos compatível ele vai ficar com
a parcela aí de dispositivos no mercado, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui a API 31, por exemplo, ele vai mostrar que apenas 1% dos dispositivos estão disponíveis, né, que vão ficar compatíveis com o meu aplicativo. Então eu vou colocar aqui a API 21, então eu vou colocar aqui a API 21, que já mostra que 98% dos dispositivos que forem rodar meu aplicativo vai realmente ser compatível com eles aí, tá? Então eu vou clicar aqui em Finish e vou esperar o meu projeto carregar, e assim que ele carregar, eu volto com você aqui. Bom, meu projeto acabou de carregar aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui ó, em Activity Main aqui em cima, vou clicar e ele traz para mim a interface do meu aplicativo. Primeiramente, quando você vai criar o seu aplicativo, a primeira coisa que você faz é criar a interface desse aplicativo. Como eu quero calcular o IMC do meu usuário, o usuário vai entrar com a informação e eu vou mostrar para ele se ele está abaixo do peso, né? Se ele está abaixo do peso normal, se ele está com peso normal, se ele está com excesso de peso, se ele está com obesidade nível 1, nível 2 ou obesidade nível 3. Para isso, eu preciso estar colocando esses componentes aqui na interface do meu aplicativo para eu poder estar aí sim trabalhando com esses componentes e estar depois codando ele, tá? Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse componente aqui e eu vou ficar com a minha interface desse jeito aqui. Eu vou vir aqui na árvore de componente, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui para converter a minha visualização, tá? Eu vou clicar aqui em Convert View. Aqui em Convert View, eu vou mudar do Constraint Layout para o Linear Layout. Eu vou clicar aqui, Apply, e basicamente ele mudou a maneira de como eu vou estar organizando os meus componentes de interface dentro da minha interface aqui. Então, de acordo com o que você colocar aqui de layout, vai ser uma regra de layout aplicado para os seus componentes. Os seus componentes vão se comportar de uma maneira diferente aí. Eu vou clicar aqui de novo, Linear Layout. Aqui na direita, eu vou procurar por orientação e eu vou colocar na vertical. Então, eu quero que meus componentes eles se alinhem na vertical e não na horizontal. Então, todo componente que eu jogar aqui para dentro, ele vai ficar organizado na vertical e não na horizontal. Então, de início, eu vou colocar um text view, vou arrastar aqui para dentro, vou soltar ele aqui dentro. E olha só, o nosso text view, ele ficou colado aqui. Para não ficar colado desse jeito aqui, eu vou colocar um espaçamento dentro do nosso Linear Layout. Eu vou selecionar o Linear Layout, vou vir aqui em cima, nessa lupa, e aqui eu vou procurar por Padding, do jeitinho que está aqui. Eu vou clicar aqui. E aqui em Padding, eu tenho várias maneiras de estar colocando espaçamentos. Eu posso colocar, por exemplo, um espaçamento no início. Ou eu posso colocar um espaçamento lá embaixo, no bottom. Ou eu posso colocar um espaçamento na esquerda, ou eu posso colocar um na direita. Eu costumo vir aqui e colocar no padding geral. Aqui no primeiro, se eu colocar, por exemplo, 20 dp e dar um Enter, ele aplica 20 dp para todos esses atributos aqui. Então, fica centralizado. Então, a melhor maneira de estar colocando aqui nesse caso é utilizando esse atributo aqui. Então, você pode estar colocando aqui em padding tranquilamente. Eu vou clicar aqui no x para poder limpar o atributo. Vou selecionar o meu text view. Eu vou rolar aqui para baixo. Aqui em texto, eu vou colocar informação para os usuários, tá? Só para poder ficar uma informação a mais ali. Geralmente, eu coloco também aqui, por exemplo, uma informação falando para o usuário do que se trata esse aplicativo, só para poder exemplificar, tá? Eu vou colocar aqui, em letra maiúscula, né? Calculadora de IMC, eu vou dar um Enter, olha só como é que ele ficou, e eu posso estar formatando esse texto, de que maneira? Eu posso estar vindo aqui embaixo, por exemplo, em Text Size, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma fonte 18 SP, 18, SP minúsculo, tá? SP, eu dou um Enter, ela fica desse tamanho aqui. Eu posso centralizar esse texto, aqui do jeito que ele está aqui, e eu posso colocar ele em negrito, do jeitinho que ele está aqui. Agora em diante, o que eu vou fazer? Eu vou estar executando o aplicativo, utilizando o RunApp aqui. Quando eu executo o aplicativo, ele vai inicializar o meu emulador. Se você não tem um emulador, é muito importante que você clique aqui nesse cardzinho aqui em cima, onde eu ensino passo a passo para você poder criar o seu emulador de uma maneira que ele não vai gerar erro. Também dou dicas também aqui no cardzinho de como você faz para poder rodar o seu aplicativo direto no seu smartphone. Então você pode estar testando o seu aplicativo direto aí, por exemplo, no seu celular Android. Então é bem bacana e é até mais rápido do que o emulador. Se você não sabe como criar um emulador, de novo, eu vou enfatizar para você clicar aqui e ir para uma aula exclusiva onde ensino você a configurar o seu emulador. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para poder minimizar essa aba do meu projeto aqui, da minha guia dos meus projetos, das minhas pastas. Minimizando aqui, eu vou ter mais espaço, tá? E olha só, o meu aplicativo rodou e ele está mostrando aqui em tempo real como que vai
se comportar esse componente que eu coloquei aqui na minha interface. Tá ficando bacana, esse aqui mesmo que eu quero. Agora eu preciso colocar um campo de texto para o usuário poder digitar a informação. Então, como é uma calculadora de MC, eu preciso de alguns dados do meu usuário, por exemplo, peso e altura. Então, o primeiro campo que eu vou estar colocando aqui é o campo do peso. Eu vou vir aqui em Text, na aba de palheta, vou aumentar um pouquinho mais aqui para a gente poder estar olhando. E aqui dentro de Text, eu tenho vários componentes para poder estar utilizando. O que eu vou procurar aqui é o Plain Text. Eu posso clicar, arrastar e soltar ele aqui embaixo da calculadora. E olha só também no nosso componente, na nossa árvore de componente, ele vai mostrar exatamente aonde que está se comportando, né? Se ele está abaixo ou acima do nosso text view. Por exemplo, se eu quisesse que essa caixa de texto ficasse acima da calculadora ali, do nosso texto, era só eu clicar e arrastar ele aqui para cima. Aqui, ó, acima do text view. Olha só, ele ia ficar para cima, tá? Mas não é isso que eu quero que ele fique abaixo do text view. Agora eu vou mexer nos atributos dessa caixa de texto. Eu vou rolar aqui para baixo, eu vou procurar pelo text dessa caixa de texto. Aqui em text, eu vou apagar isso daqui, ó, do jeito que ele está aqui em name, eu vou apagar. Eu vou vir aqui em hint e aqui eu vou colocar digite seu peso. Beleza? Eu vou dar um enter. Olha só como é que ele ficou, eu vou executar para poder estar acompanhando em tempo real, né, o que está acontecendo, se está ficando bem posicionado o nosso componente. E olha só, digite o seu peso. Quando eu clico aqui dentro, ele traz para mim o teclado. Como é o peso que vai ser digitado, eu posso fazer uma configuração aqui nos atributos para que o usuário só consiga digitar números aqui dentro, né, porque o peso é número, então eu posso colocar esse teclado aqui, limitar esse teclado para que o usuário digite apenas número. Para isso, eu vou selecionar aqui ó, o nosso edit text, de novo, e eu vou vir aqui em Input Type, eu vou clicar nessa bandeirinha aqui, ó, eu vou deletar esse text, vou desmarcar esse text person name aqui, e vou procurar number, do jeitinho que está aqui. Eu vou aplicar, eu vou reexecutar o projeto, e olha só, quando eu clico aqui dentro do campo, ele traz para mim apenas número. Então, se o usuário tentar digitar texto, ele não vai conseguir, porque o teclado que aparece para ele agora é o teclado numérico, então ele não consegue estar digitando texto. Então, eu fiz isso através do input type. Agora, o que eu vou colocar aqui? Um outro campo de texto para eu poder estar digitando a altura do usuário, né? O usuário vai ter que entrar com a altura. Eu vou repetir o mesmo processo. Aqui em text eu vou colocar digite, eu vou apagar esse text aqui. Aqui em hint eu vou colocar digite sua altura, eu vou dar um enter. E aqui em input type também eu vou limitar para número. Vou desmarcar o text person name e deixar apenas number e vou aplicar essa configuração. Eu vou reexecutar. E olha só, agora existe dois campos para o usuário estar digitando. Então ele vai ter que digitar o peso e depois ele vai ter que digitar a altura. O que eu vou colocar aqui agora é um botão para ele poder disparar a ação, ou seja, quando o usuário pressionar o botão, vai ser feito o cálculo, aí sim depois eu vou colocar mais um text view para poder exibir essa informação. Então vou vir aqui em buttons, vou procurar um button, mas eu poderia estar utilizando qualquer outro tipo de button, então tem várias opções de buttons aqui, tá? O que eu estou procurando é o button padrão, né? O button simples aqui eu vou colocar aqui dentro, e eu vou procurar por text desse botão, ó, text, eu vou colocar aqui a palavra calcular, eu vou dar um enter. E olha só, o usuário pode simplesmente estar pressionando esse botão, ele vai disparar o nosso método calcular que a gente vai criar daqui a pouco ali. O que eu vou fazer também aqui nesse botão é mexer no text dele, na text appearance dele. Então eu vou vir aqui em text size, por exemplo, eu posso colocar 20 SP, que vai ficar um texto bem mais marcado aqui, né? Bem mais destacado aqui para o usuário. Eu vou reexecutar o projeto. E olha só, fica bem mais intuitivo, né? Então tá bem destacado aqui, as letras são bem marcantes aqui, né? Tem umas letras bem fortes, então fica fácil do usuário estar utilizando o aplicativo. Então se atente bastante a isso quando você for desenvolver seus aplicativos, tá? E agora eu preciso colocar um outro text view para poder mostrar o resultado para o usuário. Quando ele colocar as informações, eu preciso informar para ele se realmente está bom o peso dele, se não está. Então eu vou catar um outro text aqui, eu vou vir aqui em Text View, vou arrastar e posicionar ele aqui embaixo. Eu vou fazer as mesmas configurações, eu vou clicar nesse Text View. Aqui em Text, eu vou simplesmente colocar a palavra resultado, 2 pontos. Eu vou dar um Enter. Ele já trouxe aqui, eu vou colocar em negrito esse resultado. E eu vou colocar aqui pelo menos 16 SP. Vou dar um Enter. E beleza, vai ficar aqui. Então, quando o usuário pressionar o botão calcular, esse resultado vai trazer
como o nome já está falando aqui, né, o resultado dessa operação, tá? Eu vou reexecutar o aplicativo, vamos ver se ficou bacana aqui. Estou pensando em inverter aqui o botão, né? Estou pensando em colocar esse botão para baixo e o resultado para cima. Então eu posso fazer isso, igual eu mostrei para você ali, né? Então eu venho aqui na árvore de componente, eu cato o botão, jogo para baixo e daí o resultado ficou ali em cima, do jeitinho que está ali, tá? Então eu vou reexecutar de novo. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Beleza, o resultado ficou aqui, ficou estático, né? Então essa informação vai ser alterada via código. A interface já está pronta, já está agradável a interface do jeito aqui, mas fica para você a título de exercício que você modifique do jeito que você quiser. Se você quiser aumentar aqui o tamanho desse texto, se você quiser colocar um outro texto, quiser colocar uma outra caixa de informação aqui, você pode estar colocando tranquilamente, tá? E fica aí a seu critério. Mas agora, como a gente vai codar, eu preciso estar colocando uma espécie de apelido nesses componentes, principalmente os componentes que eu vou estar alterando via código. Para eu poder estar manipulando esses componentes aqui, eu preciso estar gerando uma identificação para cada componente aqui. O primeiro componente que eu vou estar mexendo é o nosso edit text, que é onde o usuário vai estar entrando com o peso. Então eu vou selecionar ele aqui, o edit text, person name, do jeitinho que está aqui, eu selecionei ele na nossa árvore de componente. Eu vou vir aqui em ID e vou colocar um ID personalizado para ele. Eu vou colocar um edit peso. Eu vou dar um Enter. Ele vai perguntar se eu quero realmente mudar esse nome. Beleza, eu vou clicar em Refactor. Depois eu vou vir aqui no nosso Edit Text Person Name 2, que é a altura. E vou digitar Edit altura. Eu vou dar um Enter também. Eu vou avisar que eu quero mudar. E por último, que a gente vai alterar via código, é o resultado. Então eu vou colocar Text resultado. Eu vou dar um Enter. Vou dar um Refactor. E pronto, então eu já coloquei aqui uma identificação para todos esses componentes. E agora é a hora de a gente ir lá para o nosso código. Eu vou clicar aqui em Main Activity. Caso o MainActivity.java não esteja aberto, você pode clicar aqui em Project. Você pode clicar aqui na pastinha Java, ela pode estar diminuída assim, ou você clica em Java. Nessa primeira pasta, você dá 2 cliques nela aqui, que ela vai abrir para você, tá? Agora o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu devo fazer é recuperar os nossos componentes. Então eu vou digitar aqui private text view. O text view é o nosso componente lá da interface. Se eu voltar aqui no nosso activity main, esse resultado ele é um text view, do jeitinho que está aqui. Então é fácil de você saber qual que é o tipo dela. É um text view. Eu vou voltar aqui, private text view, text resultado, ponto e vírgula. Ele está perguntando se eu desejo importar os atributos desse text view aqui para o nosso código. Sim, eu quero importar, então eu vou segurar o Alt do meu teclado, o Alt esquerdo do meu teclado e vou apertar a tecla Enter. Ele está perguntando, importar a classe? Sim, já importei a classe. E ele vai aparecer aqui, ó, text view, tá? O outro que eu vou estar importando agora é o componente edit altura, né? Que é do tipo edit text. Então eu vou vir aqui, private edit text, eu vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter assim, para fazer o autocomplete, ele já importa para mim aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, edit peso. E o próximo também do tipo edit text, que eu já sei, né? Edit text, edit altura. Isso daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou reservando um espaço aqui no código para eu poder estar depois linkando esses componentes aqui, né, essas variáveis, com os nossos componentes. Eu não posso simplesmente alterar os atributos desses componentes direto aqui no nosso código. Eu preciso criar uma espécie de representante para esses componentes. É isso que eu estou fazendo aqui através do código, né? Eu estou criando aqui um representante, mesmo que sejam com o mesmo nome. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro no nosso onCreate, né, do nosso método onCreate, vou dar alguns enters aqui dentro. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, ó, o text resultado, eu vou falar que ele recebe um find view by ID. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que essa variável que eu criei aqui, esse representante, ele vai receber, ele vai ser linkado com um ID que eu passei aqui para a nossa interface. Então o que eu estou falando? Ó, procure na view, né, quando a gente fala de views, toda vez que você ouvir falar de view, a gente está falando de componente. Então procure um componente pelo ID. Então procure um componente lá na nossa interface pelo ID. Qual componente? r.id. Quando eu faço isso aqui, ele vai trazer para mim todos os componentes e recursos do Android disponíveis e visíveis, tá? Qual que eu quero? Eu quero o text resultado, que é aquele componente que está lá na nossa interface. Ponto e vírgula. Então, só para recapitular,
Isso daqui é um representante que eu criei aqui, porque eu não posso simplesmente alterar os nossos componentes de interface aqui no Android Studio. Eu preciso, obrigatoriamente, criar um representante aqui para aí sim estar trabalhando com os componentes da interface lá. Então, para isso, quando eu crio ele aqui, eu preciso linkar ele com o nosso componente de interface. Então, eu faço aqui, ó, um text de resultado, e eu falo que ele recebe, tá? O text de resultado recebe os atributos do nosso text de resultado. Então, procure, né? Eu estou falando aqui através do código, procure pelo componente através da ID e passe os atributos aqui para o text de resultado, beleza? Aí sim, agora eu vou poder estar trabalhando com esse text de resultado, tá manipulando o nosso componente através desse text de resultado aqui. A mesma coisa eu vou fazer para o nosso edit peso, por exemplo, edit peso, ali, eu vou dar um enter, eu vou dar um recebe, find view by id, r.id.edit peso, do jeitinho que está aqui, tranquilo, e o nosso edit altura também do mesmo jeito, find view by id, r.id.edit altura, ponto e vírgula. Eu vou apertar a tecla Ctrl Alt L, ele vai fazer uma formataçãozinha aqui, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu já fiz a recuperação dos nossos componentes, agora é a hora de estar trabalhando com a lógica do nosso aplicativo. Eu vou deletar aqui, eu vou vir aqui no final, ó, nesse último aqui, nesse penúltimo, né? De abertura de chaves aqui, vou dar alguns enters, e agora eu vou criar um método que vai se responsabilizar para poder fazer os cálculos e todas as operações aqui do nosso aplicativo. Tá? Para isso, eu vou colocar aqui um public void calcular IMC, abre e fecha parênteses. Vou também falar que esse método vai ser enxergado lá na nossa view, lá no nosso componente, então preciso obrigatoriamente colocar essa view aqui. Eu vou dar 2 cliques, eu vou dar um enter e vou falar aqui também que é um view, tá? Mas aqui eu poderia colocar um A, poderia colocar V, tá? Eu vou colocar view mesmo aqui no diminutivo, tá? Eu vou abrir e fechar as chaves de novo, vou dar um enter e aqui a gente acabou de criar o nosso método. Só para a gente não esquecer, eu vou vir aqui na ActivityMain, vou selecionar o nosso botão, vou procurar aqui no botão pelo atributo onClick, do jeitinho que está aqui. Quando eu clico aqui, ó, ele já aparece, ó, calcular IMC, que é aquele nosso método que a gente acabou de criar. Tá? Então, quando eu pressionar o botão aqui, ó, quando eu apertar esse botão aqui no nosso aplicativo, ele vai executar aquele método lá. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o quê? Recuperar os textos que o usuário vai digitar aqui dentro. Então, o usuário vai digitar aqui o peso dele, por exemplo. Se ele digitar 100.200, ó, aqui tem mais um problema. Nesse campo aqui, ele não consegue digitar números decimais, porque a gente colocou somente números inteiros. Para isso, é bem simples de corrigir. Você vem aqui em ActivityMain, você seleciona o componente Edit Peso, e você vai clicar aqui de novo em Input Type, e você vai procurar por Number Decimal. Aí você vai marcar aqui, ó, em Number Decimal, e vai clicar em Aplicar. Então já vou aproveitar aqui também na altura, e vou mudar também. Vou clicar aqui, e vou procurar por Number Decimal, vou aplicar, e vou reexecutar o nosso projeto. Agora sim, quando eu clicar aqui, ó, por exemplo, e colocar o peso, vamos supor 100 quilos, ponto 50, ele já vai ficar aqui em decimal, tá? Então qual que vai ser a lógica aqui? O que eu vou criar no nosso método aqui? Quando o usuário digitar o texto dele aqui dentro, eu preciso resgatar esse texto para mim poder estar trabalhando com ele aqui no nosso método. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável do tipo double, né? Então eu vou clicar aqui, eu vou colocar double, peso, recebe. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando no meu código aqui para simplesmente a linguagem Java separar na memória do meu dispositivo um espaço onde eu vou estar criando, né, esse espaço aqui, vou dar um nome de peso e eu vou colocar aqui dentro uma informação do tipo double, que é um número decimal. O que eu vou passar para dentro dessa variável? Eu vou falar aqui, ó, que peso recebe o quê? Recebe as informações da nossa caixa de texto peso. Qual que é a nossa caixa de texto? É o edit peso. Então eu vou colocar aqui, ó, edit peso, ponto. Quando eu aperto ponto aqui, ele traz várias opções que esse componente tem. Um deles é o get text, do jeitinho que está aqui, ó, get text. Eu vou dar 2 cliques, ponto, to string. Ponto e vírgula. Repare que ele gerou um erro, tá? Mas por quê? O que está acontecendo? Ele está pegando um texto que é uma string. Esse componente, esse tipo de componente, todo quanto é tipo de, mesmo sendo um número aqui de informação, mesmo sendo um número, ele resgata um texto, uma string.
tá? Por padrão. E o tipo que eu acabei de criar aqui é um tipo double. Na linguagem Java que a gente está utilizando aqui, a gente trabalha muito com a questão de tipagem, né? Então é uma linguagem fortemente tipada. Então se eu estou falando que essa variável é do tipo double, ela só recebe números do tipo double. É o que está acontecendo aqui. Está gerando um erro porque o que eu estou jogando dentro dela aqui é um texto e não dá para poder fazer isso aqui. Então está gerando esse erro aqui, ó. Se você pegar, ó, mude a variável peso para o do tipo string, que o tipo string seria aqui, por exemplo, string, ele recebe texto. Então, aqui não geraria nenhum erro, porque string são sequências de texto. Então, daria certo. Mas eu quero já trabalhar com o double aqui, para eu poder já estar fazendo minhas operações. Mas se está gerando erro, Emerson, o que dá para fazer? Dá para mim converter essa informação aqui e transformar esse texto em número. Para poder fazer isso dentro da linguagem Java, a gente tem um recurso chamado de parse. É um método que você pode estar utilizando para poder estar convertendo para o tipo que você quer estar utilizando. Por exemplo, como eu quero converter texto para double, né, uma string para double, eu vou digitar aqui a palavra double, ponto, parse double, e aqui dentro eu coloco o que eu quero converter para double, que é essa expressão aqui que a gente criou. Antes de eu jogar para dentro da minha variável, eu vou usar essa expressão aqui, double.parseDouble, e aqui dentro eu vou passar o que eu quero converter para o tipo double. Aí sim, ele vai passar essa informação sem gerar nenhum erro, tá? Então eu vou fazer de novo aqui também uma outra variável, que seria a nossa altura. Recebe, já vou até jogar aqui um double, né? Double.parseDouble, edit altura, ponto getText, ponto toString, ponto e vírgula, beleza? Então não gerou nenhum erro. E agora eu preciso criar uma outra variável chamada de resultado. Porém, essa variável aqui, o que ela vai fazer? Ela vai receber a fórmula do IMC. Qual que é a fórmula do IMC? A fórmula do IMC é peso dividido por altura vezes altura. Essa daqui é a fórmula do IMC. Então, se você pesquisar na internet fórmula do IMC, é essa aqui que vai aparecer para você. Peso dividido por altura ao quadrado. Tá? Então, ao quadrado a gente fala altura vezes altura. Lembrando que dentro da linguagem Java existem várias maneiras de você estar fazendo essa questão do quadrado, ao cubo, raiz quadrada e tudo mais. Mas aqui você já consegue estar resolvendo essa fórmula aí. Se você quiser otimizar esse código, fica aí. Você fica livre para poder estar fazendo isso aí, tá? Fica a seu critério daí, beleza? Bom, beleza. Agora que eu tenho as informações, né, que eu entrei com as informações aqui, a nossa variável resultado já recebeu o resultado aqui dessa expressão, agora eu preciso estar fazendo o nosso cálculo, calcular o nosso IMC. Para isso, a gente vai acessar uma tabelinha. Então, vou mostrar para você aqui, ó, essa tabelinha que eu achei na internet, então você pode procurar também essa tabelinha aí. Ó, existem várias tabelinhas, então você pode estar selecionando qualquer uma delas. Eu achei bacana essa daqui também, é bem interessante que ela já tem os operadores lógicos aqui para nós, né? Então a gente vai estar utilizando essa tabela aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou comparar os resultados possíveis, né, que vai acontecer dentro dessa operação aqui. Então eu vou digitar aqui o comando if. Dentro da linguagem Java, o if significa se, é um comparador aí para a gente poder estar fazendo as comparações aí, tá? Basicamente a estrutura desse comparador é essa questão aqui, você pode estar colocando if, que significa se, né? Então, por exemplo, aqui vai ser barra barra aqui, se. Aí tem a questão do else. Então, se uma condição for verdadeira, ele vai entrar aqui dentro e você vai colocar o seu código, se for verdadeiro. Se não condizer, né, com o que foi colocado aqui em cima, aí você coloca aqui dentro. E existe também o else if, se não se. Então eu vou testando várias condições aqui dentro. Então a primeira condição é se o peso for abaixo do peso, né, no caso ali. Então, se o resultado for menor que 19, de acordo com a nossa tabela que eu mostrei para você ali, o que vai ser? Vai ser abaixo do peso. Então eu vou exibir o texto, aquele texto resultado, eu vou colocar aqui, ó, text resultado, ponto, setText, e aqui dentro, entre aspas, quando a gente trabalha com texto, eu tenho que abrir aspas aqui, tá? Quando a gente trabalha com texto, tem que ser entre aspas. Eu vou colocar
a mensagem abaixo do peso, do jeito que está aqui. O outro que eu vou estar comparando, o outro resultado, é se for menor ou igual a 19 ou menor que 25, tá? Que seria peso normal. Então eu vou vir aqui, ao invés de colocar só o else, eu vou colocar aqui senão se, né? Else if, abre e fecha parênteses, e eu vou colocar aqui, se o resultado for menor ou igual, então essa aqui é a expressão que você utiliza, menor ou igual, a igual o quê? A 19, ou, tá? Quando a gente fala de ou, você coloca duas barras em pés assim, tá? Ou o resultado for menor que 25, eu vou copiar esse texto aqui e eu vou colocar que ele está com o peso normal. E daí eu vou criando as outras expressões, né, os outros testes, né? Else, if, vou colocar aqui dentro, se o resultado for menor ou igual a 25, ou o resultado for menor, resultado for menor que 30, abre e fecha aqui, vou copiar esse text e vou colocar sobrepeso. Eu vou copiar aqui, ó, eu vou continuar colocando o nosso comparador. Aqui é 30 e aqui 40. E aqui vai ser obesidade tipo 1. Obesidade tipo 1. E agora eu vou colocar o else. Vou colocar aqui o else if de novo, né? Eu vou colocar só a última expressão da nossa tabela aqui, que se for maior ou igual a 40, vai ser obesidade tipo 2. Obesidade tipo 2. Agora o que eu vou fazer? Eu vou reexecutar o nosso aplicativo. Vou colocar aqui, por exemplo, né, de exemplo, 80 quilos, né, a pessoa tem um peso de 80, a altura dela, vamos supor que é de 1,60, vou calcular, e olha só, obesidade tipo 1, então bateu. Vamos colocar aqui que a pessoa então está aí pesando os seus 50, né, quilos, calcular peso normal para essa pessoa, tá bem bacana, deu certo. E vamos colocar aqui que a pessoa está pesando aí seus 20 quilos, né? Abaixo do peso. Deu certo a tabela aqui, né? Tá certinho. Então, só para poder recapitular essa aula, o que você aprendeu? Você aprendeu, então, a organizar os componentes de interface. Eu falei para você sobre os IDs, como que você faz para poder estar denominando os IDs. Você aprendeu também a como codar o seu primeiro aplicativo. Então, eu mostrei para você como você faz para poder criar, declarar essas variáveis e criar um representante para os seus componentes. E também como você faz para poder estar manipulando esses componentes. E você aprendeu também na prática aí como estar testando esses valores e de acordo com o resultado, tá mostrando uma informação para o usuário. Se de alguma forma essa aula aqui te ajudou a entender como funciona o conceito de desenvolvimento de aplicativos Android, se você conseguiu seguir o passo a passo aí, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque sempre estou trazendo novas aulas atualizadas de novos projetos para você poder estar fixando o conceito de desenvolvimento de aplicativos Android. E aqui nesse canal você aprende na prática, passo a passo, clique a clique. Então é bem interessante que você se inscreva para não perder as próximas aulas aí. E você pode mostrar gratidão por essa aula deixando o seu joinha, que é muito importante aqui para o meu canal e me ajuda bastante. Se ficou qualquer dúvida que seja, qualquer erro, se você tiver qualquer probleminha com essa aula, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o mais rápido possível, de acordo com a disponibilidade aí. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado de desenvolver aplicativos Android e que eu possa te ver aqui nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.